Olá, sejam bem-vindos ao Vida com Direção. E hoje, o último episódio da série Os 8 Inimigos que Impedem uma Vida Vitoriosa. Hoje, sexta-feira, estamos no último episódio. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse link com o maior número de pessoas que você puder. Vai lá na nossa rede social, no Instagram, edinaldo.dc, tá bom? E hoje, o último episódio da série Os 8 Inimigos que Impedem uma Vida Vitoriosa aqui no nosso Vida com Direção. Então, hoje o último episódio e também o último inimigo. Já pega aí, por favor, sua Bíblia, o seu caderninho de anotação. A Bíblia você deixa aberta em Provérbios 15, versículo 22, e a canetinha do lado aí para você ir anotando, tá bom? Vai compartilhando enquanto isso, vai enviando aí para os amigos, pede para curtir, para que o conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Último inimigo, né? Isso aqui é muito interessante, porque um dos 8 inimigos que impedem pessoas de terem uma vida vitoriosa é não pedir conselhos. Parece uma coisa simples, mas é um inimigo, porque nem todo mundo pede conselho, né? Porque é difícil. Para quem eu vou pedir esse conselho? Com quem eu vou me aconselhar? Com quem eu vou conversar? Sempre existe alguém que você confia, que tem maturidade, que já enfrentou problemas, que já passou por situações, venceu essas situações e adquiriu uma determinada sabedoria para lhe aconselhar em determinado assunto. Então, não pedir conselho é um erro que muita gente acaba cometendo. Porque às vezes você não está conseguindo enxergar de uma forma ampla o que talvez uma pessoa que está de fora vai enxergar melhor do que você. E é bíblico pedir conselho. Não é errado você se aconselhar com quem você tem uma certa confiança. É claro, existem pessoas que já venceu o problema que hoje você está enfrentando. Existem pessoas que já passou pelo que você está passando. Agora, é claro, conselho é uma coisa. Agora, querer que a pessoa pense por você é outra. Porque existem pessoas que se aproveitam disso. Elas acabam querendo que a pessoa fale o que é bom para ela, né? E se aí não for bom para ela, se não for de acordo com o que ela acha que tem que ser, ela não aceita. Não, então você não foi pedir conselho. Você já quer fazer o que você tem em mente. Então você não precisa pedir conselho, porque você já quer fazer aquilo ali. Então é diferente. Pedir conselho é você chegar em uma pessoa mais experiente, madura, com história de vida, que já enfrentou situações. Pode ser uma pessoa que você admira, que você conhece, que você sabe que nos momentos difíceis você sempre vai lá e fala, ela sempre tem uma palavra para te dar, uma palavra de ânimo, não fica querendo te agradar. O que tiver que ser falado, ela vai falar, independente se você vai gostar ou não. Precisa ser dito, ela vai dizer. Então esse tipo de pessoa é raríssimo. E é esse tipo de pessoa que você tem que procurar para ter o conselho. É bíblico isso.
Olha o que diz no livro de Provérbios. Os planos fracassam, olha só, por falta de conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então a gente está falando aqui de um homem extremamente sábio, que adquiriu uma sabedoria extrema dada por Deus. E ele chegou à conclusão de que quando uma pessoa tem um plano e ela não se aconselha ou não procura conselhos, ela fracassa. Mas quando ela tem um plano e ela busca conselho com quem tem algo para lhe passar, os planos dela têm uma chance enorme de ser bem-sucedido. Então, não pedir conselho é um erro. É um erro. Você não vai conseguir acertar tudo sozinho. Não tem. Você está vivendo uma coisa que tem gente que já viveu. Você está enfrentando uma coisa que tem pessoas que já enfrentou. E você acha que ela não tem um conselho para te dar? Você acha que ela não tem um conselho para chegar até você e dizer, olha, na sua idade eu fiz isso, me arrebentei. Então, já sabe que se você for por esse caminho aqui, você tem uma chance muito grande de acabar errando como eu errei. Então eu aconselho você não cometer o erro que eu cometi. Opa! É melhor aprender com erros dos outros do que errar para aprender. Não tem jeito. Tem coisa que você só vai aprender errando mesmo. Porque tem gente que é cabeça dura. Mas se eu posso evitar um erro porque alguém que já errou está me aconselhando, opa, é isso aí. É o mais sábio a se fazer. Há uma frase que um sábio diz assim, certo sábio afirmou que se ouvirmos conselhos encontraremos a sabedoria. Então vamos lá. Eu tenho algo para fazer. Primeiro que eu tenho que buscar o conselho é Deus. O primeiro. Eu vou me consultar com Ele, eu vou orar, eu vou meditar na sua palavra, eu vou buscá-lo. E aí depois eu vou me aconselhar com alguém que eu confio. Eu não sei, você que está me assistindo agora, eu não sei qual a sua religião. Eu não sei se você é evangélico ou não é evangélico, mas você confia em alguém para te dar um conselho. Agora, entenda, o conselho não é uma ordem a se fazer, é apenas um conselho. A decisão sempre vai ser minha. Eu fui aconselhado, mas eu vou pesar o que eu vou ou não fazer. Só que existem outras pessoas que gostam de pegar e fazer de uma pessoa um guru. E isso não é inteligente. Não, eu vou fazer, se você falar, eu faço. Então faz, então vou fazer. Aí não dá certo, você vai culpar a pessoa. Conselho é uma coisa. Quando você recebe um conselho, o que é um conselho? Conselho é algo que te faz refletir, pensar. Poxa, fulano falou isso. Eu não tinha pensado. Realmente. Olhando por esse lado, pode ser. Mas quer saber? Eu estou decidido e eu vou fazer isso aqui. Pronto, você fez, você tem o livre-arbítrio. Mas você buscou um conselho. Você foi lá buscar um conselho. O conselho foi bom? Ótimo, excelente. Não foi bom? Também excelente. Porque a decisão, ela não vai ser baseada no conselho que eu recebi. O conselho que eu recebi vai me fazer refletir. Olha o que Salomão falou. Os planos fracassam por falta de conselho. Então eu tenho um plano, mas eu não busquei conselho. Caramba, eu não sabia que no meio disso ia acontecer isso aqui. Mas se eu tivesse pedido um conselho, alguém que já enfrentou ia falar, talvez você passe por isso.
E aí quando eu enfrento, poxa, bem que fulano falou, mas beleza, vamos lá. Aí ele diz assim, ó, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Porque eu busquei conselho. Eu fui lá, poxa, isso aqui, eu quero fazer isso, o que você acha? Olha, eu acho que é uma oportunidade a se fazer. Olha, eu acho que é precipitado. Olha, eu acho que não é bem por aí. Isso tudo vai me fazer refletir, pesar e aí sim tomar a minha decisão. Muitas pessoas confundem conselho com ordem. Não é porque você foi falar com uma pessoa, ela falou assim, não é bom fazer não. Não, ela está me aconselhando. Ela disse que não é bom fazer, mas a decisão ela é minha. Ela é minha. Eu só fui buscar um conselho em algo que eu estava com uma determinada dúvida. Não sei se eu faço, não sei se eu... Então, já que eu estou com dúvida, eu vou buscar um conselho, uma segunda opinião. Quer ver uma coisa? Um exemplo básico, né? Que acho que todo mundo já ouviu. Pai e mãe. Conselho. Por que eles deram conselho? Porque eles já havia vivido aquilo ali. E aí eles estavam vendo você indo pelo caminho que eles um dia foram e te aconselhou, olha, se eu fosse você eu não fazia isso. Mas como você não pediu o conselho deles, achando que não era algo a se refletir, foi lá e fez. E depois que fez, pensou, caramba, meu pai e minha mãe, bem que me avisaram. Eles deram a você o quê? Um conselho, que era para você refletir. E aí depois você tomaria uma decisão. Você ignorou aquele conselho e tomou a decisão. E aí depois você fala, caramba, bem que minha mãe me avisou. Se eu tivesse ouvido ela, talvez eu tivesse me preparado. Talvez eu não teria sido pego de surpresa. Então, conselho é totalmente diferente de buscar um guru. Não, eu quero abrir uma empresa, mas eu vou falar com fulano e se ele disser para eu abrir, eu abro. Se ele disser para eu não abrir, eu não abro. Não, não é desse jeito que funciona. É um conselho. Eu vou procurar ele porque ele já abriu o que eu pretendo abrir, então eu vou lá me aconselhar com ele. E aí ele vai te dar conselhos, muito provável experiências que ele enfrentou no caminho para abrir aquela empresa, vão te dar conselhos preciosos, você vai abrir com os conselhos que ele lhe deu e não vai cometer os erros que ele cometeu. Então, não pedir conselhos é um dos 8 inimigos que impedem muita gente de ter uma vida vitoriosa. Agora, você precisa entender e diferenciar. Conselho é algo para fazer você refletir e não obrigatoriamente fazer aquilo ali que foi orientado para você. Você foi se aconselhar para você ter uma claridade mental, para você pensar. Peraí, eu busquei esse conselho porque eu preciso refletir um pouco mais a respeito disso aqui. Isso é conselho. Então, não pedir conselho é um dos 8 inimigos que impedem muitas pessoas de terem uma vida vitoriosa, tá bom? Ficamos por aqui nessa série, os 8 inimigos, né, que impedem muita gente de ter uma vida vitoriosa. Vamos só recapitular, né? Falamos sobre quebrar princípios, não quebre princípios. Falamos sobre perda de foco, você precisa ser focado, não perca o seu foco. Falamos também sobre fazer tudo pela metade, você não pode fazer as coisas pela metade, e eu lhe dei 3 ferramentas básicas: estabelecer prioridades, esquecer o perfeccionismo e procurar ser mais positivo, né? Fugir da realidade é um dos 8 inimigos. Não fuja da realidade. Não tome decisão
sem pensar. Não seja dominado pelas suas emoções. Você pode até ter emoção, o que não pode é a emoção te dominar. E por fim, não se planejar, você precisa se planejar e não pedir conselho. Não pedir conselho. Então, tá aí os 8 inimigos que impedem uma vida de vitória, tá bom? Então, desculpa, ficamos por aqui, encerramos a nossa série essa semana, né? De séries, 8 inimigos que impedem uma vida vitoriosa. Encerramos aqui o Vida com Direção, tá bom? E vamos falar na próxima série sobre um outro assunto importantíssimo para você, tá bom? Por isso eu peço para que você acompanhe o nosso Instagram, porque lá a gente vai estar sempre anunciando as séries que irão se iniciar. Estamos finalizando essa, muito provavelmente daqui a alguns dias estaremos iniciando uma nova série com o objetivo de ajudar você e vamos estar anunciando lá no Instagram, tá bom? Ficamos por aqui. Eu peço muito obrigado a todos vocês que durante essa semana esteve aqui conosco. Espero ter podido lhe ajudar com essa série. Espero lhe ajudar muito mais. Tem muita coisa boa para a gente falar para você, mostrar para você, apresentar para você. E eu peço apenas que você envie esse link e nos siga lá no Instagram, tá bom? Ficamos por aqui e até o nosso próximo Vida com Direção. Até lá!